Você sabe o que é nova aliança? Você sabia que o atual período que nós vivemos é o período da nova aliança? E este assunto tem tudo a ver com a morte de Jesus na cruz? Eu sou o pastor Wilbert, você está na Escola Bíblica Especial e daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse tema da lição bíblica de hoje. Voltamos, meus irmãos. É sempre uma alegria contar com a sua participação. Você, telespectador da TV Viva Promessa, sua companhia é muito bem-vinda. Dando sequência à nossa série de estudos, estamos estudando hoje a lição de número 8, cujo tema é Nova Aliança. Como de costume, fazemos a leitura do texto base, o texto base que serve de pontapé inicial para a nossa reflexão. O texto está registrado em Hebreus 8, versículo 6. Agora, segundo o texto diz aqui, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Lendo a Bíblia Sagrada, a gente descobre que Deus se revelava ao seu povo no Antigo Testamento de um determinado modo. Nós podemos definir esta maneira de Deus se relacionar com as pessoas de aliança. Deus sempre esteve preocupado com o seu relacionamento com os homens, mesmo depois da entrada do pecado no mundo. E a gente percebe no Antigo Testamento que Deus, por diversas vezes, renovou essa aliança. Mas podemos dizer que a principal aliança que Deus firmou com o seu povo no Antigo Testamento se deu através da nação de Israel, quando a figura de um sacerdote representava o povo diante de Deus. Isso é curioso porque no Antigo Testamento a gente tem a figura do profeta. O profeta era aquele que representava Deus diante do povo. O sacerdote, por sua vez, representava o povo diante de Deus. O sacerdote fazia orações, realizava sacrifícios, e esta era a maneira de Deus se relacionar com as pessoas. No Novo Testamento foi inaugurada uma nova aliança. Uma nova aliança, a partir de Jesus, ela foi inaugurada. E nós vamos conversar sobre isso na lição de hoje bastante. E não vou conversar sozinho com vocês. Eu terei a honra de conversar mais uma vez com o pastor Valdeci Martins, Amém. Pastor da Igreja Adventista da Promessa em Jardim das Oliveiras, na capital aqui do estado de São Paulo. É um prazer, pastor, ter você aqui com a gente mais uma vez. Fique à vontade para saudar o pessoal de casa e dar a sua primeira impressão a respeito da lição de hoje. Amém, pastor Wilbert. A paz do Senhor, Deus abençoe. É sempre um privilégio estar aqui com você, participando da Escola Bíblica Especial, e também é um privilégio estar com nossos irmãos de casa, que sempre estão conectados, né, na Escola Bíblica Especial. Deus abençoe, meu querido irmão e irmã. E vamos juntos, vamos dialogar aqui na Palavra do Senhor, aprender na Palavra do Senhor juntos, para que possamos, com a vida edificada pela Palavra, adorar a Deus com mais propriedade. Olhando para a Palavra de Deus, nós vamos falar especificamente de um tema que é registrado no Novo Testamento, que é a Nova Aliança. E aprender aqui quais são os benefícios que ela causa para aquele que conhece Jesus e que o aceita como Salvador da sua vida. Então, nós vamos aprender sobre o privilégio que é ter Jesus Cristo como Senhor e ter Ele como nosso mediador, aquele que fala a Deus, né? Que vá diante de Deus e abre o caminho através da mensagem da cruz, que é o tema principal da nossa lição, e hoje especificamente falando da nova aliança. Bom, se a lição vem dizendo sobre nova, é porque tem uma antiga aliança. E o detalhe que nós vamos aprender nessa lição é que a antiga aliança, ela não tem uma prerrogativa de anular a nova, mas ela apresenta a estabilidade da nova. Tudo que fazia lá na velha aliança, nós vamos aprender que agora não há necessidade mais de praticar aqueles rituais, toda aquela série de cultos, onde o sacerdote ia diante de Deus em meu lugar. Agora Cristo vai para a cruz,
de uma vez por todas, abre um caminho excelente, um novo caminho, que nós vamos conhecer como Nova Aliança, e agora tanto eu e você, qualquer pessoa que aceitar Jesus como Salvador, tem o direito, o privilégio de ir a Deus de forma direta, sem nenhum mediador. Show de bola, pastor. Muito boa explicação. A figura que melhor representa a antiga aliança é a figura do mediador. É aquele que concilia as partes que estão em litígio. E essa figura, como dissemos agora há pouco, no Antigo Testamento, era a figura do sacerdote, que tratava-se de um líder da descendência de Arão, por isso que o ministério sacerdotal era chamado de ministério araônico também. Então, o mediador tinha essa responsabilidade. No Novo Testamento, há uma diferença, porque no Antigo Testamento algumas pessoas eram consideradas sacerdotes. No Novo Testamento, toda e qualquer pessoa que se entrega a Cristo, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, se torna sacerdote. Sim. A Bíblia fala que os servos de Deus são sacerdotes reais. Sim. A Bíblia diz no Apocalipse que os servos de Deus, eles são feitos sacerdotes de Deus. Amém. Então nós vamos conversar sobre isso, Sim. sobre a antiga, mas sobretudo a nova aliança. Sim. A nova aliança cujo mediador é Jesus Cristo. Interessante pensar, pastor, que o tema Nova Aliança, ele é tão importante na Bíblia Sagrada, tão importante para que nós, assim, dialoguemos, aprendemos e colocamos em pauta, porque ele é narrado só em Hebreus, segundo o escritor da nossa lição, 17 vezes, né? Em todo o Novo Testamento, você vai encontrar 33 vezes falando sobre Nova Aliança. Isso para dar um foco que a Nova Aliança, ela apresenta a importância suprema de nos dar um certo alívio, um prazer, dar-nos uma alegria, como disse, um privilégio, né? Apresentando esse privilégio para a igreja. Agora você não vai ter um povo específico esperando que alguém vá lá falar com o Senhor. Então Deus está trazendo assim para nós uma clareza muito importante para dizer assim: olha, meu filho, você está no novo caminho, você está na nova aliança, você está no novo compromisso. E quem fez esse novo caminho, quem fez essa nova aliança, ele dá a prerrogativa de você chegar diante de Deus sem nenhum obstáculo. Sem nenhum obstáculo. E isso para a gente é magnífico. É um tema excelente, é importantíssimo estar na palavra, né? Olha, se você encontra só em Hebreus 17 vezes, o tema é excelente, o tema é importante. As palavras repetidas na Bíblia, elas não são repetidas por acaso. Sim. Né? Os escritores da Bíblia, eles não tinham vocabulário pobre a ponto de repetir palavras porque não tinham outras expressões que pudessem ser ali registradas. Eles repetiam para dar ênfase. Era a importância, né? Exatamente. Se a palavra nova aliança, se a ideia de nova aliança é repetida diversas vezes, Deus, através dos escritores sagrados, queria nos comunicar alguma coisa de muita relevância. Isso, justamente, Pastor, concordo então, mesmo. Muito bem, a gente vai aqui para a nossa didática da lição, a gente vai para as perguntas, né? Nossa lição bíblica, ela tem um comentário teológico para que haja uma compreensão do assunto, e esse comentário, ele é relembrado nas questões que são apresentadas. Nós temos 4 perguntas, pastor, e eu gostaria de fazer cada uma delas a você, sendo que a primeira é a seguinte: segundo o Novo Testamento, quem é o mediador da nova aliança e por que razões ela é chamada de eterna? A gente falou sobre Jesus, que é o mediador da nova aliança, né? Anteriormente, o mediador era o sacerdote do ministério araônico. No Novo Testamento, o mediador é Cristo Jesus, mas por que essa aliança é chamada de eterna? Qual é a razão disso, por favor? É interessante pensar também, chegando aqui respondendo essa pergunta do pastor, que Deus, ele é um Deus de aliança, né? Desde o princípio, você vai encontrar na Bíblia vários momentos Deus fazendo aliança com o seu povo, com os patriarcas, e vai chegando até chegar aqui com a igreja. E, como você mesmo disse, em Arão nós temos uma prática literal da representatividade das alianças
que Deus fazia com o povo. E uma delas é, para que você pudesse alcançar perdão de pecado, alguém ia lá no santuário e faria o sacrifício em seu lugar. E você saía feliz. Você sairia dizendo assim, olha, alcancei o meu objetivo. Alguém falou a Deus em meu lugar. Saia leve, como se dissesse, meu pecado foi perdoado, né? Aí, quando você olha para a palavra de Deus, nós temos agora uma nova aliança, que ela vai ser chamada de nova aliança depois que a gente entende todo o sacrifício de Cristo e tudo mais, né? Mas você vai ler o texto de Hebreus 11, versículo 6, você vai entender o mediador principal. Eu gostaria de ler esse texto, por favor, até para que a gente pudesse refletir mais sobre ele. O texto diz da nova aliança feita em Jesus, né? Que diz o seguinte: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele é também mediador de superior aliança. Quero grifar alguma coisa nesse texto aqui, pastor. Veja só, ele fala agora com efeito. Parece que o escritor está dizendo assim, ó, preste atenção aqui. Olha, com efeito, eu quero dizer para vocês que obteve Jesus ministério tanto. Ele poderia falar assim, ó, 10 vezes mais excelente, 20 vezes mais excelente. Não, ele fala tanto mais excelente. Não dá para você calcular o tanto que o ministério de Cristo é excelente. A mente humana ela não consegue alcançar essa soma. Não dá para mencionar, não dá. Aí ele fala assim, quanto ele é também mediador de superior aliança. Quer dizer, o escritor faz questão de falar assim, ó, Jesus é mediador de superior aliança. Como se dissesse assim, a aliança anterior ela é inferior. A anterior é inferior. Por quê? Porque além dela ser feita por uma pessoa comum, um ser humano comum, apesar que era um sacerdote, mas era uma pessoa comum, né? E ela era feita direto, sempre tinha lá o sacerdote oferecendo sacrifício pelo povo. Agora nós estamos falando de Cristo, o mediador que a palavra apresenta como que apresenta a superior aliança, porque ele tem todas as prerrogativas de fazer um sacrifício incomum, né? Que ele é sem pecado, ele é o Filho de Deus, ele conhece todas as coisas, e fazer de uma vez por todas. Então ela tem essas duas situações. Primeiro, que quem faz é Cristo, o Eterno, e ele faz ela de uma única vez. Quer dizer, não precisa mais você ir lá no templo alcançar o sumo sacerdote ou o sacerdote e falar para ele, olha, preciso aí de ter o meu pecado perdoado. É interessante pensar que na antiga aliança, os sacerdotes como mediador aí entre o povo de Deus, eles apresentavam sacrifício de animais. O animal deveria ser morto, o sangue deveria ser espargido ali. Então Jesus agora como nosso sacrifício, como nosso mediador, oferece sacrifício. O Hebreus vai dizer que é perfeito, né? Ele é perfeito, ou seja, ele não tem perfeição nem por quem oferece e nem pelo animal, porque agora é perfeito. Outro detalhe interessante é que ele oferece a si mesmo em nosso lugar de uma vez por todas. Aí você vai entender a questão do plano da salvação, né? Um detalhe interessante é que tudo isso acontece com o derramamento do sangue de Cristo lá na cruz do Calvário, que é a base desta palavra, né? É da cruz que você encontra, assim, que você consegue ver a nova aliança sendo apresentada para o povo. O escritor da nossa lição, ele faz aqui um comentário dizendo o seguinte, que a aliança ela foi selada com o sangue de Cristo e ela é chamada de eterna, isto é, de ser uma aliança firmada antes mesmo da criação, na eternidade. E detalhe, ela é feito lá atrás, esse compromisso, esse pacto, e ela perpassa, ela é a eternidade. Aí eu lembro aqui do Salmo 90, né, que Deus é de eternidade a eternidade. Ele não faz uma coisa, ele não está sendo surpreendido fazendo uma coisa hoje. Ele já fez isso, é eterno. E aí ele termina aqui dizendo para nós que, diferente do que aconteceu com a antiga aliança, a nova aliança, ela não é provisória, ela não é limitada como a antiga. A nova aliança não. A nova aliança não tem assim, a possibilidade dela ser obsoleta a ponto de aparecer uma nova. Não, agora ela é a representação eterna de Cristo para a igreja. Hoje você chega diante de Deus e diz para ele, Pai nosso que está nos céus. Lá atrás você teria que chegar para o sacerdote e falar, fala a Deus em meu lugar. Agora não, agora você fala.
diretamente, porque Cristo é o seu mediador, ele vai para a cruz, ele será de uma vez por todas. A primeira carta de Paulo a Timóteo, inclusive, pastor, no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo diz: porque é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sim. Então, o homem, para poder ter acesso a Deus, precisa de um mediador. Sim. No Antigo Testamento, o seu mediador era um outro ser humano. Sim. Era uma pessoa comum que era essencial para que esse relacionamento com Deus pudesse acontecer. No Novo Testamento, Cristo Jesus inaugura um novo tempo. Sim. Ele é esse mediador e por meio dele a gente pode ter acesso diretamente a Deus. Não é necessário mais, pastor, que alguém peça perdão pelos nossos pecados. Sim. Nós mesmos podemos pedir perdão pelos nossos pecados e não por causa de nós, Sim. mas por causa de Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso mediador. E a sua aliança, essa nova modalidade de relacionamento com Deus, vem da eternidade. Você falou muito bem, Deus ele jamais se surpreende e Deus jamais assim vai tendo novas ideias, né? Não. Nós fomos melhorando a cada dia. No passado a gente teve um tipo de ideia, hoje a gente tem outro tipo de ideia. Deus, tudo que Ele faz, Ele já planejou na sua eternidade. Sim. E além disso, como você muito bem disse, esse compromisso, esse relacionamento, essa maneira dos homens se relacionar com Deus, determinada pelo Senhor no Novo Testamento, é eterno. Vai durar aí para sempre. Pastor, a segunda pergunta, eu queria apenas reforçar aqui a leitura de Hebreus. Como você mesmo disse, a carta aos Hebreus, ela cita pelo menos 17 vezes essa ideia Sim. de nova aliança. Embora o autor seja desconhecido, o Espírito Santo usou o escritor dessa parte da Bíblia para falar bastante desta aliança nova. A carta aos Hebreus diz, no capítulo 8, versículo 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Com base nesse texto, pastores, na lição, por favor, responda a pergunta: em que sentido o autor de Hebreus diz que a primeira aliança possuía defeitos, entre aspas, a ponto de precisar de uma nova? Sim. Vamos lá. Diretamente falando, a antiga aliança é provisória e limitada, né? Então esse seria o defeito dela, Seria né? o defeito, provisório e limitado. Para nós seria um improviso. Sim, até porque o termo, quando você vai olhar para a lição, quando o escritor coloca aqui muito bem, falando que deveria ser sem defeito, é uma palavrinha aqui grega, né, amempitos, indicava alguma coisa que não poderia ter falta alguma. Então, se indicava um sacrifício que não poderia ter falta alguma, naqueles dias não era ela, porque ela tinha falta. Tinha falta. Se a gente vai analisar a questão de oferecer o cordeiro como sacrifício, tinha que fazer todo um exame nesse cordeiro, né? Verdade. Ele não poderia ter nenhum tipo de avaria, nenhum defeito, nenhuma ruga, nenhuma mancha. Isso era simbólico, né? Isso era simbólico, né? Isso. Ele teria que ser perfeito. Mas ele era perfeito? Não. Nem era perfeito o animal que era oferecido e nem era perfeito quem oferecia o animal. Então, quando você olha da necessidade da nova aliança, você vai entender que teria que ser uma aliança assim, ó, perfeita. E qual é a aliança perfeita? Se a antiga ela não alcançar a perfeição, né? A aliança perfeita, então, ela vem em Cristo, que ela não poderia conter de nenhuma maneira nenhum tipo de erro. Nenhum tipo de erro, né? E a antiga aliança, ela continha esses defeitos, que por mais que, é importante até nosso irmão ouvinte analisar o seguinte, que por mais que o sacerdote, por mais que o cordeiro, por mais que o animal fosse separado, ele na sua origem ele tinha defeito. O pastor Wilbert falou muito bem, o ser que estava oferecendo o sacrifício era um ser humano comum. Ele tinha uma função de sacerdote, amém, beleza, mas ele era comum. O animal também, na sua origem, ele tinha seus defeitos, na sua essência. Cristo não. Cristo, na essência, ele é santo, ele é perfeito, ele é puro, né? Então, aquele sacrifício que é oferecido pelo sacerdote apresentava aí uma sombra do que viria mais tarde, né? Todo o sacrifício, todos os rituais, todas as festas apontavam para algo maior.
algo que nós podemos chamar de perfeito. Teria outra palavra para colocar? Eu não sei, eu acho que não. Algo que seria perfeito. Completo? Completo. Né? Ela conseguiria, aquele sacrifício está apresentando assim, ó, vai vir uma nova aliança que vai resolver de uma vez por todas a situação de pecado do ser humano. Vai livrar esse ser humano. Ninguém conseguiria resolver o problema do pecado do homem, mas agora vai vir uma nova aliança que vai resolver. Ou seja, vai ser feito uma única vez, de uma vez por todas, não vai precisar mais nenhum tipo de ser humano fazer algo para ser perdoado, porque Cristo, ele entra no Santo do Santo, oferece a si mesmo, em si, para perdão do pecado de todas as pessoas. Ou seja, você não precisa mais fazer alguma coisa para ser perdoado. Cristo fez. Essa é a questão da nova aliança, né? Então, é necessária a nova aliança, sim. A aliança lá no Sinai, que a gente vai ver na palavra, ela é um conjunto de cerimônias exteriores, né? E ela precisava ser repetida constantemente. Todos precisavam vir aquele sacrifício, aqueles rituais sendo repetidos constantemente. Não tinha como, né? O profeta Jeremias vai falar um pouco sobre isso, Hebreus vai falar sobre isso, né? E a palavra diz que eles não tinham, melhor, eles continuavam fazendo o sacrifício para que o povo, para que a pessoa fosse perdoada. Tinha que fazer. Agora em Cristo, não precisa mais você fazer sacrifício contínuo. Não precisa mais você agora, pequei, tenho que ir lá pedir perdão, não. O Antigo Testamento apresenta-nos um povo que firmou com o Senhor uma aliança. A gente vai entender isso. Mas não conseguiu cumprir parte dela. Por isso que a palavra vem nos dizendo que há uma promessa de uma nova aliança. Porque se deixasse o ser humano cumprir, fazer a aliança, na antiga aliança ter o sacrifício perfeito, alcançar a plenitude de Deus, ele não conseguiria. Porque a essência dele é pecaminosa. Sim. Precisaria alguém que na essência não tem pecado. E a Bíblia diz, o apóstolo Pedro fala, né, que Cristo, da sua boca não sai engano, não tem pecado. Fala, inclusive, que de uma vez por todas, sim, ele foi sacrificado para perdoar os nossos pecados. Sim. Fazendo a substituição do justo pelos injustos, né? Sim. Mortificado na carne, mas vivificado no espírito. Ok, pastor? Só lembrando aqui que, você olha para a antiga aliança assim, ela está profetizando a nova, né? Perfeito. Ela está dizendo assim, ó, nós estamos fazendo algo aqui que vai vir algo melhor. Vai vir uma nova. Só que aquele povo não tinha essa visão. Não tinha essa visão. E que detalhe, por mais que ele não tinha essa visão, o sacrifício de Cristo, ele alcança os de Cristo para cá, como alcança os de Cristo para trás. Também tem essa questão da eternidade alcançar lá atrás. Como se dissesse, ó, tudo aquilo que vocês fizeram lá atrás está representado aqui. E esse sacrifício aqui alcança vocês. Por isso a questão da eternidade também. Muito bem. Até porque a antiga aliança, queridos telespectadores, era algo transitório, sim, passageiro. Transitório. E Deus determinou para solucionar um problema, porém era uma sombra. Essa expressão que Paulo usa no Novo Testamento. Era a sombra de algo vindouro, de algo que iria acontecer. A antiga aliança, ela só teve validade espiritual porque na eternidade existiria a nova aliança em Cristo. Sim. Se Cristo Jesus não viesse à Terra, a antiga aliança, ela não teria efeito algum. Nenhum. E quando Cristo morreu, todas as pessoas que pecaram desde Adão sim, até o último dia da história, que ainda vai acontecer na nossa cronologia, sim, elas foram alcançadas pelo sangue do Cordeiro. Sim. Então aquela aliança antiga, baseada no sacrifício de animais, através de um sacerdote pecador como nós, sim, ela teve sua valia por causa da nova aliança. Da nova aliança. Talvez se Cristo não vai para a cruz, o que eles fizeram atrás? É por isso que a gente pode dizer que essa antiga aliança, ela é defeituosa. E as aspas que a lição apresenta, ela tem muito sentido para a gente não achar que Deus produziu algo com defeito de fábrica. Não é isso, não, mas né? Você falou bem, pastor. Quando você fala assim que é sombra não tem nada perfeito. Isso aí. Vai para o sol. A sua sombra não é perfeita. Uhum. Quando a Bíblia fala assim, é sombra do que vai vir, é sombra de bem futuro. É um insight, né? É um insight, né? Sim, então já está dizendo assim, ó, não é real. Sombra está dizendo assim, o que você está vendo não é real. Você não consegue abraçar a sombra? Não consegue, você não consegue ver a imagem real da coisa. Isso aí. Né? Essa é a linha de raciocínio, né? Então, o sacrifício de Cristo, queridos telespectadores, assim, ele é perfeito porque alcança
a humanidade de todos os tempos. Pastor, está muito legal. E na terceira pergunta, nós somos provocados a explicar as 3 razões pelas quais podemos dizer que a nova aliança é superior e é alicerçada em superiores promessas. Tinha-se as promessas de que o pecado seria perdoado se a antiga aliança fosse executada, mas as promessas da nova aliança seriam superiores, porque a própria aliança nova seria superior à antiga. Tem um texto aqui de Hebreus, a gente está correndo a leitura de Hebreus capítulo 8, no versículo 10, que diz assim, ó: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles. Olha que coisa legal, pastor Valdeci. E as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Versículo 12, ó. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, pastor. Bênção, né? Que bênção, né? Que bênção. A palavra de Deus, quando lida assim, ela gera uma pujança espiritual na gente, é uma coisa fantástica. Sim. Pastor, por favor, responde para a gente a terceira pergunta, por fineza. Então vamos ver, ó. A nova aliança, ela é superior. Ela tem a sua superioridade, isso que o texto vai dizer. E aí o escritor fez aqui uma classificação em 3 sentidos. Então vamos ao primeiro, né? Ela vem com superiores promessas, apresentando a nova aliança, trouxe uma transformação interior. Olha que interessante. Eu lembro aqui do batismo de Jesus, quando João fala para uma classe de pessoas, vão e produza frutos dignos de arrependimento. Muito bem. Né? E a gente só produz frutos dignos quando você tem o interior transformado. Porque, infelizmente, lá na antiga aliança, havia uma exterioridade, ou seja, a pessoa apresentava o seu sacrifício mediante o sacerdote lá e tinha o seu pecado perdoado para todas as pessoas, para todos que estavam vendo aquele momento, falavam assim, olha, essa pessoa saiu com o pecado perdoado. Só que ela não tinha transformação interior. Me permita, pastor, não esqueça o seu raciocínio, porque a aliança do Antigo Testamento, por meio dos sacrifícios, ela era apenas um estereótipo do que teria que acontecer no coração das pessoas. Se não houvesse arrependimento, o animalzinho morria em vão. Morria em vão, nessa linha mesmo. Então, a nova aliança, né, ou seja, a primeira promessa aí, o primeiro item da superioridade da lei, é que, da nova aliança, é que na nova aliança, ela traz uma transformação dentro, no interior da pessoa. Você que aceita Cristo como Salvador, a sua mente é mudada, ela é transformada. Quando você oferece o culto a Deus, você oferece o culto a Deus algo que foi transformado aqui, no seu coração, na sua mente. Quando você abre os seus lábios para dizer glória a Deus, quando você usa suas mãos, o seu corpo para fazer algum bem ao semelhante, você está fazendo mediante a fé algo que o seu coração está cheio para fazer. Porque houve uma transformação, houve uma mudança interior. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Isso aí. Né? Então, se eu vou adorar a Deus com mente transformada, eu adoro a Deus sem pensar em algo que eu vou receber. Tipo, eu não vou pensar num elogio, eu não vou pensar num parabéns, eu não vou pensar num brinde que eu vou receber de alguém por eu estar atendendo o meu semelhante. A minha vida interior ela é transformada a ponto de eu me sacrificar pelo meu próximo. Então, a nova aliança traz isso, convicção de transformação interior. Né? O escritor vai dizer o seguinte, que a nova aliança agora, ela não é escrita mais em livros ou em pedra ou coisa do gênero. Ela vai ser escrita agora na mente e no coração do povo. O povo obedeceria por motivações interiores. O povo não vai obedecer porque, olha, eu vou obedecer porque eu tenho que levar um cordeiro, eu vou obedecer para que o povo veja, eu vou obedecer, não. Agora é motivação interior, agora sou eu. A motivação está aqui dentro. O Evangelho chega, me transforma, né? Essa nova aliança chega, me transforma, a minha mente é transformada, então eu faço para Deus. Eu falo porque eu entendi. Paulo vai falar que o amor de Cristo nos constrange. O que Cristo fez por nós, sem que nós merecêssemos, Ele nos constrange a fazer, a adorá-lo, né? A oferecer a Ele um sacrifício de louvor. Não é porque eu vou receber uma bênção,
Não é porque eu vou ser privilegiado, é porque o que Cristo fez por mim, sem eu merecer. Aí eu pergunto, poxa, eu lembro do hino, né? Fizeste tudo por mim, né? E agora, o que eu posso fazer para ti? Né? Cristo vai para a cruz, morre, o que eu posso fazer? Aí o Salmo 116 fala, você vai tomar o cálice da salvação, você vai invocar o nome do Senhor, porque o sacrifício pelo perdão dos seus pecados já foi feito. Perfeito, né? pastor. E ele continua aqui no segundo, pastor, no segundo item aqui da superioridade, ele vai dizer para nós o seguinte, que o ser humano, nessa questão da nova aliança, ele passa a ter agora um conhecimento abrangente, ou seja, nessa questão do conhecimento abrangente não é nem particular da pessoa. O conhecimento abrangente é que agora não é só restrito a uma classe de pessoas. Né? Agora todas as pessoas passam a ter conhecimento de Cristo pela nova aliança. Lá na antiga aliança nós temos o povo judeu. Israel era o povo que tinha os seus pecados perdoados, porque tinha um sacerdote, né, que foi levantado até por Deus. Até para alguém que não fosse parte dos judeus ser perdoado, precisava passar pelo processo de proselitismo. Sim! Porque até nisso Deus tem sempre teve misericórdia de alcançar os não-judeus, mas tinha que estar inserido no contexto de Israel, né? Podemos dizer que lá antigamente estava numa classe privilegiada, né? Verdade. Um povo privilegiado. Nem todas as pessoas conheciam a graça e a misericórdia de Deus. Hoje não. Na nova aliança, todos são alcançados com a graça e a misericórdia de Deus. Por isso que a gente não pode querer medir a fé da pessoa. A pessoa chega na igreja para cultuar Deus, ela está no seu canto. Talvez ela não é aquela pessoa que se expressa, não é uma pessoa de cantar, de fazer um solo, não é uma pessoa de pregar, não é uma pessoa de ministrar lição, mas ela é uma pessoa de sentar e prestar atenção no culto. Ela está sendo alcançada com a graça e misericórdia de Deus. Só Deus sabe o culto que ela está oferecendo a Ele, o seu sacrifício. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, né? Só Deus sabe da mente transformada dela, o culto com raciocínio. Só Deus sabe que ela está experimentando a boa e agradável vontade de Deus. Ela está ali no seu canto. Não podemos pegar e falar assim, olha, a fé daquele irmão que se expressa é maior do que a do outro. Aquele irmão que sempre está à frente de alguma liderança é maior, porque você não vai pegar uma trina e medir a fé do irmão. Verdade. Esse tem 1 metro de fé, esse tem 10 centímetros de fé. Não. Agora é você e Deus. Quem conhece a sua fé é você e Deus. A nova aliança dá essa prerrogativa para a gente. Eu não preciso ser julgado pelo outro. Eu não preciso ser estereotipado pelo outro. Não, agora eu e Deus. Então, alcançou todas as pessoas. Saiu de uma classe de pessoas. O Espírito de Deus, agora ele habita no coração dos salvos. Habita no coração de todas as pessoas, né? E não precisa de intermediário algum. Jesus Cristo, a todos. Jesus Cristo, em certa ocasião, ele disse de maneira simplista: eu sou o caminho. Sim. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Bom, então, assim, não precisamos de um intercessor humano. Uhum. A gente tem o perfeito intercessor, o nosso advogado, sim, junto ao Pai Jesus Cristo. Ok, pastor? Faltou um ainda, pastor. Você acredita? Por favor. Está muito emocionante aqui, né? Por gentileza. Vamos lá, a última é o seguinte, ó. A nova aliança trouxe um perdão definitivo. Já falamos bastante, né? Não acho que não é necessário falar muito aqui. Mas não há agora necessidade de novos sacrifícios. Eu peco ou pequei, tenho que ir lá oferecer um sacrifício. Não. Por quê? A nova aliança, ela trouxe o perdão definitivo. Na nova aliança, os filhos de Deus, por meio do sangue de Cristo, têm seus pecados perdoados e esquecidos de uma vez por todas. Acabou. Você agora tem todos os seus pecados perdoados. Olha que interessante. O sangue de Cristo, ele alcança a minha vida, hoje aqui, vai alcançar aqueles que ainda vão nascer e alcançou aqueles que nasceram lá de Adão para cá. Ele alcança, ele perdoa a todos, aquilo que você disse. O sacrifício de Cristo agora aqui, ele perdoa o pecado da humanidade antes, durante e depois. O que o ser humano tem que fazer nisso aí? Ele tem que reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Ir a Ele confessar, como diz Paulo em Romanos 10. Confessar diante de Deus. Na hora que você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, você vai ser salvo. Você tem que apenas confessar, reconhecer, porque o sacrifício por perdão do seu pecado ele já fez. Muito bem, pastor. Esse texto que eu li, ele nos reporta a quarta pergunta que está aparecendo aqui na tela, onde
nós somos questionados a respeito da aliança, da inauguração da nova aliança, quando esta aliança foi inaugurada. E esse mesmo texto fala sobre casa de Israel, né? São duas perguntas em uma. Então, quando a nova aliança foi inaugurada e quem é a casa de Israel com quem esta nova aliança foi firmada? É importante o senhor destrinchar para a gente aí essa questão. É interessante pensar sobre essa questão da casa de Israel, essa questão, porque quando você fala de casa de Israel, quando você fala de Israel em si, existe um certo misticismo, né? Você fala de Israel assim, o pessoal fala, Israel, um povo separado, tal e tal e tal. Depois da nova aliança, você vai entender que Israel de Deus são todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor. A gente não pode olhar hoje para a nação de Israel e dizer para eles assim, são um povo exclusivo, ninguém pode tocar, é isso, aquilo, outro. Não. Segundo a palavra de Deus, e Paulo vai falar isso muito bem também nas cartas, principalmente a carta aos Romanos, vai dizer que nós hoje, pelo sangue de Cristo, somos Israel espiritual. Nós fazemos parte, nós somos agora enxertados em Cristo, né? Em Gálatas fala que nós somos o Israel de Deus. Israel de Deus, muito bem, muito bem. Então, quando você vai para a palavra do Senhor, a aliança profetizada seria estabelecida e se cumpriria em Cristo na cruz. E ponto final, seria ali. Então, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, a nova aliança tornou uma realidade e a antiga, ela ficou antiquada. A nova é uma realidade, a antiga ficou para trás. Ficou obsoleta. Ela é inapropriada, não tem sentido. Então, aí você olha para o livro de Hebreus, quando ele está escrevendo ali, você vai entender que o culto no templo de Jerusalém, em todos os seus rituais, ele ainda continuava. Existia ali o culto. O escritor aos Hebreus ali está escrevendo, mas ele sabe que lá no templo existem os rituais. Aí quando você vai olhar para a palavra, você vai ver Jesus profetizando em Marcos, principalmente no capítulo 13, lá no versículo 1 e 2, que todo aquele ritual ia desaparecer, porque uma nova ordem havia chegado, ia ser inaugurado uma nova aliança, uma nova ordem, um novo momento. Apenas os aspectos morais da lei continuariam, os rituais eles estariam encerrados, né? Seriam encerrados. Então a aliança, essa nova aliança, ela foi inaugurada para a casa de Israel. Eu gostei que o escritor ele coloca aqui entre aspas a casa de Israel, né? E aí ele cita o texto, né? Quando você vai de Hebreus 8 e 10, ele está tratando aqui de Israel espiritual. Já não é o Israel físico, o Israel que é nascido de Abraão, né? Que é nascido de Jacó. Não é esse Israel. Agora, o Israel agora é aquele que olha para Cristo, aquele que da parte de Deus traz o ser humano para Deus. É aquele que aliança, que faz um novo pacto, que compra, né? Que compra o estrangeiro. Aí Pedro vai dizer assim, vocês agora não são mais estrangeiros ou forasteiros, mas são Israel de Deus, nação santa, povo escolhido, né? Ele traz, ele alinha, ele coloca aqui na mesa, né? Você agora não é mais estrangeiro, você agora é filho. Então você é chamado de Israel espiritual. E esse Israel espiritual, a gente pode dizer assim com mais clareza, sem muitas delongas, que é a própria igreja. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor, que olha para a cruz e reconhece que o sacrifício de Cristo é um sacrifício salvífico, ou seja, aquele que morreu em seu lugar, faz parte da igreja de Deus. Ou seja, faz parte do Israel de Deus. Faz parte do povo de Deus, né? E a nova aliança, ela não há uma exclusividade a uma nação. A gente vai entender Paulo dizendo que não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há macho nem fêmea, todos são um em Cristo Jesus. A nova aliança traz isso para nós. O povo de Deus é composto de gente de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. A nova aliança faz isso. A nova aliança me faz eu chamar o povo de Israel de irmão, me faz chamar o povo islâmico de irmão, o povo de todos os 5 continentes do mundo de irmão. O sangue de Cristo faz isso. A nova aliança me faz entender que todos aqueles que aceitam Jesus faz parte do Israel de Deus, da igreja de Cristo. Eu gosto da explicação de um teólogo que me fugiu o nome agora. Ele vai falar da igreja visível
Invisível. E a igreja invisível. O Wayne Grudem é um dos que fala a respeito, entre outros teólogos também. Sim, né? ele principalmente. Então, eu estou aqui diante da igreja visível, a igreja que nós estamos vendo. Mas Cristo tem seu povo em todo o mundo. Irmãos que eu não vou ver enquanto existir aqui, mas que poderei ver na eternidade, que é a igreja invisível, que a nova aliança trouxe esse privilégio. Quer dizer, hoje não tem um povo exclusivo, hoje são os povos que são filhos de Deus. Aí, Deus, ele imprime a lei dele na mente e no coração do ser humano, ele dá o conhecimento, ele dá o perdão perfeito, completo para o homem. E agora, judeus e gentios, todos são membros do corpo de Cristo. Isso que é importante. Então, eu gostaria de frisar aqui para o nosso irmão que está em casa, pensar o seguinte, olha, analise, quando você estiver reunido em torno da palavra do Senhor, analise que a pessoa que está do seu lado é seu irmão e convive da mesma aliança feita por Cristo na cruz do Calvário. Do mesmo modo que você tem o direito de glorificar Deus, de congregar, de ler a Bíblia, de falar com Deus, esse irmão que está ao seu lado tem. Mesmo que você olhe para ele e enxergue que na vida dele há alguma coisa que ele precisa melhorar, mas ele pode estar olhando para você e dizendo que há em você algo que precisa melhorar. Mas todos estão olhando para Cristo. São pessoas imperfeitas, que está olhando para aquele que é perfeito, aquele que nos trouxe a nova aliança e nos privilegiou de estarmos reunidos juntos, olhando pelo mesmo Deus. Muito bem, pastor. A gente está aí mergulhando nesse assunto, entendendo que vivemos o tempo da nova aliança, que foi inaugurado no sacrifício de Jesus. Sim. A mensagem da cruz é tão importante exatamente por isso, porque ela inaugurou uma aliança eterna, uma aliança perfeita, uma aliança completa, onde os seres humanos que se achegassem ao Filho de Deus e reconhecessem a sua morte como um pagamento pelos seus pecados, teriam suas iniquidades perdoadas, passariam a ter acesso direto ao Pai. É muito bacana a gente pensar, porque nós vivemos o melhor momento que Deus pode conceder à humanidade. Sim. O próprio Jesus disse que bem-aventurado aqueles que nunca viram, mas creram. Sim. Então, assim, existiram pessoas que buscaram a Deus em outro período, no período da Antiga Aliança. Foram abençoados, mas na expectativa de ver o que nós vemos, de sentir o que nós sentimos. Verdade. Nós vivemos o melhor momento do relacionamento com Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, diz, inclusive, que muita gente foi abençoada, alcançou a bênção, alcançou a promessa, mas nenhum deles viveu o período da nova aliança, embora foram abençoados pelos efeitos da aliança eterna revelada em Jesus Cristo. Veio da fé, né? Exatamente, né? Através da fé, o ato da nova aliança os alcançou. Pastor, nós falamos bastante aqui da nova aliança, sempre nos reportando a velha aliança. Sim. A velha aliança que foi exaustivamente pregada no Antigo Testamento. E a gente conferiu esse assunto no Antigo Testamento, né? E assim, nessa parte conclusiva da nossa lição, o que é que o senhor poderia dizer sobre o valor que precisamos dar à nova aliança? O quanto ela é importante para nós? A gente já conferiu nas páginas do Antigo Testamento. A velha aliança ela foi importante para nos referendar a nova. Nós entendemos a nova a partir da velha. Mas assim, pastor, se você pudesse falar da importância de a valorizarmos, o que é que o senhor poderia dizer para o pessoal de casa? Da importância da valorização da nova aliança revelada em Jesus Cristo. Nós poderíamos aí elencar várias respostas, mas assim, a meu ver, a melhor maneira de você se colocar diante de Deus, diante da igreja, para mostrar que você reconhece a nova aliança, é ter atitudes que Jesus teve. É adorá-lo, né? É louvá-lo, é testificá-lo dele. Quando Jesus fala assim, ó, amem como eu vos amei, ele está falando de um novo mandamento, ele está falando de uma nova forma. Olha, não ame como vocês. Né? Vocês... Tem um modelo, né? Vou ter um modelo. Agora, o novo mandamento eu dou. Ame como eu. O povo amava uns aos outros? Vamos lá, dizemos que amava. Mas como Cristo? Não. Que é o amor de entrega, sem interesse, sem esperar que a pessoa vai fazer alguma coisa para você. É uma forma de você reconhecer a nova aliança. A nova aliança, ela mostra uma pessoa voluntária. Ela mostra uma pessoa que se dedica, que quer que o outro cresça.
que quer que o outro seja abençoado. Os patriarcas, eles respeitaram a aliança feita com Deus. Quando você olha para Abraão, quando você olha para o próprio Noé, para Moisés, para Davi, você vai ver Deus fazendo aliança com ele, eles honrando a aliança. Mas não é que eles dizem assim, estamos honrando a aliança, não, eles tinham uma prática. E hoje nós podemos dizer que nós, com a prática de fé que a gente tem, uma prática de crença, tá, tudo bem, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Mas o salvo em Cristo, ele está fazendo alguma coisa. Porque quando você lê a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz o texto que até as boas obras que você faz, foi Deus que preparou para você fazer. Então, meu querido irmão e irmã, para que você reconheça a nova aliança, para que você viva a nossa aliança, você deve seguir os ensinos de Cristo na questão de ser a pessoa que testifica do Senhor com suas palavras e com suas ações. Não há necessidade de você fazer o sacrifício porque Cristo já fez. Porém, a sua vida é uma vida dedicada exclusivamente ao Senhor Jesus, em todo e qualquer sentido. Onde você for, onde você estiver, ali você está representando a Cristo Jesus, reconhecendo e vivendo a nova aliança. É interessante aqui pensar que o escritor coloca aqui muito bem, dizendo para nós o seguinte, que o antigo pacto com seus sacrifícios repetidos servia como uma lembrança constante de que o pecado era danoso e de que uma solução definitiva estava a caminho, e ela chegou. Em Cristo Jesus, temos nossos pecados perdoados e a nossa função agora é viver para Ele. Pastor, muito bem. Mais uma vez, pastor, a minha gratidão por ter aceito esse convite de estar aqui nessa Escola Bíblica Especial, nos abençoando com seus comentários. Amém. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua vida. Amém. E até a próxima. Eu agradeço, pastor. Obrigado mesmo pelo convite. Agradeço aos nossos irmãos que estão ali, né, assistindo a Escola Bíblica Especial. É muito bom. E falar do tema, a mensagem da cruz, da nova aliança, é coisa muito especial. Eu glorifico muito a Deus por estar vivendo este momento da nova aliança. Eu imagino assim, lá no tempo antigo, se eu tivesse que fazer tudo isso, né? Como que não seria difícil? E hoje Cristo fez por nós e nos coloca nesse patamar de privilégio. Graças a Deus, pastor. Graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu vou orar por você, porque após termos estudado a boa palavra de Deus, é importante fazermos uso deste benefício espiritual, porque temos acesso ao Senhor. Somos sacerdotes espirituais e podemos conversar com Ele. Eu vou orar pela sua vida. Quero deixar para você uma frase final que está na nossa lição, que diz assim: viva a nova aliança. Quando você ora a Deus com fé, você está vivenciando este novo momento proporcionado por Cristo Jesus. Ouça a minha oração, ore comigo, seja abençoado pela boa e perfeita palavra do Senhor. Muito obrigado a Deus por esse tempo de qualidade que passamos estudando as Escrituras Sagradas. Estivemos falando a respeito da nova aliança firmada pelo Teu Filho Jesus Cristo na cruz. Como é bom, Senhor, sabermos que fomos alcançados por esta maravilhosa graça, que não considerou necessariamente os nossos méritos, porque o nosso único mérito é a morte. Essa graça foi um verdadeiro favor imerecido, que por meio do sangue poderoso do Teu Filho, nos redimiu e nos colocou na condição de sacerdotes reais. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, e oro para que os ouvintes, telespectadores, tenham seus olhos espirituais abertos para enxergarem a Tua vontade para as suas vidas e possam viver os Teus momentos na sua vida diária. E que assim, meu Deus, Cristo Jesus seja o modelo de vida deles e eles possam segui-lo diariamente. Maravilhoso Deus, abençoe as suas necessidades espirituais, suas necessidades materiais. Que a bênção do Eterno permaneça sobre suas vidas e sobre suas famílias. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Um forte abraço. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.